Já imaginou ir para o trabalho sem falar nada do idioma? Pois é, isso que aconteceu comigo no meu primeiro dia de trabalho aqui na Alemanha. Minha história é muito boa e eu espero que ela te inspire. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Cami, brasileira morando na Alemanha. E por aqui a gente fala sobre recomeços, propósito e como conciliar carreira, vida pessoal, né? Esse grande desafio que toda mulher tem depois que chega ali nos 30 anos e começa a querer desenvolver outras áreas da vida também, não só a carreira. E nesse vídeo eu vou te contar, porque eu sei que tem muita gente que tem medo de recomeços, medo de falhar. Eu moro aqui faz 10 meses, mas meu alemão ainda é muito básico e eu encarei um primeiro dia de trabalho na minha área, confeitaria. Eu tô indo até o supermercado e tô te levando comigo para contar então como foi a minha experiência. E eu precisei de muita coragem, confesso que também fiquei com muito medo de ir para o trabalho sem conseguir me comunicar. Eu já tenho experiência na área de gastronomia, trabalho com isso há mais de 10 anos. Sou empresária também, tive 2 lojas físicas no Brasil. Fui pioneira na confeitaria saudável, vegana, sem glúten, sem açúcar. 8 anos trabalhando à frente todos os dias, então eu fui bem workaholic. Para mim tem sido uma grande mudança, mudar de país, casar e mudar o ritmo de vida para encontrar esse equilíbrio entre carreira e vida pessoal. Essa história é bem engraçada porque quando eu fiz 30 anos, eu pedi pro meu marido ir comigo até o centro aqui da nossa cidade e falar nas confeitarias. Eu não sabia nem o que eu estava procurando direito, porque eu não queria um emprego fixo, porque eu preciso estudar alemão e eu ainda tenho os meus projetos no Brasil. Mas eu senti naquele dia, no dia do meu aniversário, não sei se vocês são assim, mas quando eu faço aniversário eu fico muito pensativa, eu coloco tudo na balança. E naquele dia eu pensei, eu preciso me integrar mais aqui na sociedade alemã, porque como eu estava ainda trabalhando com a minha empresa no Brasil, eu fazia muita coisa em português. Eu só fazia o básico aqui, né? Então eu ia no mercado sozinha, claro, resolvia as coisas da prefeitura, tudo isso, mas ainda muito pouco para me obrigar a falar fluente alemão. E eu confesso que eu tive bastante medo, porque eu já tinha pensado sobre essa ideia, mas eu nunca tinha tido coragem de colocar em prática, porque eu mesma já me sabotava. Ah, eu vou chegar lá e eu não falo alemão, é impossível alguém contratar alguém que não fala alemão. Eu já fui com muitos nãos na cabeça, mas como eu disse, no dia do meu aniversário eu tomei coragem e fui. Isso é uma coisa que eu vejo que é muito bom morar fora. A gente se vê em caminhos, ruas sem saída. Ou você tem coragem, ou você tem coragem, não tem muita opção. Isso é uma coisa boa que morar fora te traz, sabe? Esse empurrão. Mas mesmo você morando no Brasil, ou se você mudou de cidade, ou se você realmente tá com medo de tomar uma grande decisão, tenha coragem. Eu acho que tudo que você precisa é só um pequeno ato de coragem. Porque o resto, você vai seguir o fluxo. E eu vou explicar já na minha história. Em uma das confeitarias, dos cafés que tem na minha cidade, a minha cidade é bem pequena, então eu não tinha muita opção. Acho que eram só 5. E da última opção que a gente foi, a proprietária do estabelecimento estava lá e eu pude falar com ela. E ela disse que tinha uma vaga. Então ela disse, eu tenho vaga para 2 vezes na semana, no período da manhã, mas é para o café da manhã, não necessariamente é para preparar doces, porque a gente já compra os doces que a gente serve aqui do nosso vizinho. Você tem interesse? E aí eu disse, tenho. Ainda com muito medo e dúvida, porque não era bem o que eu queria, mas eu tomei coragem e fui na sexta-feira fazer esse teste. Eu vou contar hoje pra vocês. Foi muito engraçado, eu não imaginei que isso ia acontecer comigo. E o que aconteceu foi o seguinte, um dia antes eu fiquei treinando muito palavras-chave em alemão. Como eu falei, o meu alemão é muito básico. E eu comecei a treinar palavras-chave para entender certas coisas. Cheguei lá, fiquei empolgada, porque elas têm uma cozinha aberta bem bonita. E lá fica todo o mise en place do Frühstück, do café da manhã. E a gente vai preparando, empratando tudo sob demanda. Muito legal, eu fiquei bem feliz. Mas naquele dia não teve muito movimento. E aí eu não tinha me preparado psicologicamente para cozinhar, porque como a gente tinha conversado que ela comprava as tortas e que eu iria para esse teste no café da manhã, um dia antes eu fiquei firme no estudo do alemão, que não adiantou muita coisa, porque a gente não pega tão rápido, mas a única coisa que eu me preocupei foi
no alemão. Eu não me preocupei em nenhum momento em pensar sobre confeitaria. Depois de 1 hora, a gente ter feito alguns cafés da manhã e o movimento ter baixado, ela olhou para mim e disse: agora você vai fazer alguma torta. E eu achei, eu estou entendendo, meu alemão tá muito errado, não é possível. E uma receita sua, você pode escolher qualquer receita e fazer. Gente, deu tela azul, deu tela azul em mim, porque eu não estava imaginando que eu iria para a cozinha fazer alguma torta, algum bolo. Eu trabalho com isso há 10 anos, mas quando você não está preparada, eu me senti no MasterChef. E aí eu pensei, será que eu entendi direito que eu posso escolher a receita? E era isso mesmo, ela queria que eu escolhesse a receita. E eu fiquei meio que, meu Deus, nos últimos 8 anos eu trabalhei com a minha empresa e lá a gente só faz tudo sem açúcar, sem glúten, sem leite, vegano. Então essas eram as lembranças que eu tinha na minha cabeça, que não servia para a proposta do café. Também tinha muito forte algumas receitas brasileiras, que também não seria o caso, porque ia dar muito conflito de sabor. E aí eu fiquei muito nervosa e pensando, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Sei, vou fazer uma cheesecake. Já tinha feito para alguns amigos alemães, tinham gostado, e aqui eles têm algo que se chama Käsekuchen, que é como se fosse uma cheesecake. Então eu falei, vai agradar, não vai ser a mesma receita e eu já vou poder provar o meu talento. E aí eu comecei, tive que trabalhar com equipamentos que eu nunca tinha trabalhado antes. Não sabia, não lembrava exatamente a minha receita de cabeça, então eu fui improvisando. E a forma que ela me deu era muito maior do que eu fazia normalmente. Então eu fiquei com frio na barriga do início ao fim, realmente parecia um MasterChef, porque eu tive que imaginar mais ou menos. Na EFIT a gente não fazia tortas desse jeito, então eu não tinha muita experiência. Aí estava tudo se encaminhando muito bem, eu coloquei a torta no forno, saiu mais alguns cafés da manhã, tudo sempre falando em alemão e a gente rindo porque eu não entendia metade das coisas. Metade, 90% das coisas. E aí ela olha para mim e fala, próximo bolo. E aí eu pensei, outro bolo? Nesse momento, a gente é engraçado, né? Eu pensando, mas como é que eu vou... os ingredientes, né? Ela me mostrou, eles tinham até aqui bastante ingredientes lá no estoque, mas ingredientes específicos que eu precisava não teriam. Então eu fiquei tipo, ai, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Falei, bom, agora eu vou fazer uma receita autoral mesmo. Ela disse que eu posso escolher. E aí eu tenho um bolo de chocolate muito bom, que eu desenvolvi essa receita do zero faz 2 anos. Come ele é super molhadinho assim, e é sem glúten e tal, mas eu falei pra ela, tudo bem, se for sem glúten, tudo bem. Gente, eu não tenho essa receita de cor, porque eu não faço com frequência. E eu falei, bom, vou pro meu e-mail, vou procurar no meu celular, na minha nuvem. Não achei em lugar nenhum essa receita. Ela sumiu e na hora do desespero, né, procurando, juro, passou uns 8 minutos. Ela voltou e eu falei, olha, eu não tô achando minha receita, mas eu vou achar. E eu lembrei que eu tenho um link no meu Instagram, porque eu vendo um e-book, que eu tenho essa receita no e-book. E aí, gente, foi isso que aconteceu. 9 da manhã, mais ou menos, estava eu comprando o meu próprio e-book. Para ter acesso à minha receita e fazer na Alemanha. Comprei na Hotmart, recebi por e-mail. E daí eu fiz esse bolo. E-mail não tinha um ingrediente muito importante que eu precisava, tive que improvisar. No final deu tudo certo. E vocês acreditam que ela me pediu mais um bolo? Parece comédia, parece stand-up, mas não é. Porque realmente não deu muitos clientes no café da manhã. Então eu tive tempo, né? E fiz, meu último bolo eu fiz uma massa amanteigada bem fofinha, com canela, bastante especiarias, banana e uma farofa de cuca por cima. Eu só não contava que quando eu pedi banana, ela me trouxe 3 bananas meio verdes. Eu tive que dar uma cozida nelas, enfim, realmente parecia um reality show. E deu tudo certo. Eu terminei 3 bolos que foram direto para a vitrine. No final do dia, meu marido passou lá com uma amiga nossa para tomar um café e me prestigiar. E eu falei, eu não vou porque eu tô cansada, morta e não quero influenciar também a degustação. Eles gostaram muito, mas o vencedor foi a minha receita autoral de bolo de chocolate. Eu vou até colocar fotos aqui para vocês verem que eu não tô mentindo. E eu fiquei feliz porque agora, além de eu ajudar no café da manhã, eu tô podendo fazer os meus bolos, as minhas receitas. Eu tô introduzindo aos pouquinhos técnicas brasileiras. Então eu tô fazendo um mix da nossa gastronomia com a deles. Eu tô bem feliz. A última vez eu fiz uma lista de ingredientes. E claro que eu pedi leite condensado. Mas eu queria ressaltar que foi bem difícil
ter coragem. Dias antes eu fiquei muito nervosa em casa. Fiquei estudando alemão, mas não lembrava das coisas, porque as coisas não são rápidas, né? Exige um processo. Aprender um idioma exige um processo. Então é claro que a gente tem que fazer a nossa parte, mas não adianta achar que você vai estudar num dia e no outro você vai estar falando, porque isso não acontece. Se a gente tiver consciência de que as coisas têm um processo, a gente não se decepciona, sabe? Continua, a gente não desiste. Então eu tive muito medo mesmo de chegar lá na sexta-feira e não entender as comandas, não saber fazer nada. Eu não sei o que está escrito, então é muito difícil. Então agora eu tô tirando foto de todos os pratos, uma colinha assim, do que é o pedido e o que é o prato, sabe? Para eu começar a associar as coisas. Eu tive muita sorte, mas eu acredito que se você é uma pessoa do bem e que procura mostrar para as pessoas que você procura uma oportunidade, que você é dedicada, você também vai encontrar pessoas que estão dispostas a te darem uma chance. E eu queria te encorajar, porque às vezes a gente acha que a gente sabe tudo. Quando a gente fica mais velho, eu comecei a reparar que quando era mais nova, eu tinha menos medo de começar as coisas, sabe? Eu até tinha medo, mas eu já começava logo de cara. E quando eu comecei a ficar mais velha, a gente já tem um background, sabe? Você já tem experiências passadas e aí você começa a achar que você sabe todas as respostas. Então eu pensava, não adianta eu falar na confeitaria, como eu vou querer que eles me deem um trabalho se eu não falo alemão? E eu poderia ficar com isso e nunca ter tentado, né? Mas aí eu tive esse pequeno momento de coragem / rebeldia, porque eu fiquei muito mal no dia do meu aniversário, acordei me cobrando muito mesmo, do tipo, poxa, você tá aí, você não vai ter coragem? A Camila, de 17 anos, faria de tudo para trabalhar na Europa, numa cozinha na Europa, e agora você tá aí, você não vai nem tentar. E sim, ainda é difícil, todos os dias, amanhã eu tenho trabalho, eu já vou dormir mais ansiosa, eu acordo com frio na barriga. Até chegar lá, eu vou treinando sempre frases em alemão. É difícil, dá medo, a gente tem que ir com frio na barriga mesmo, mas é tão gratificante, sabe? Eu tô tão feliz de realmente estar tendo a minha rotina, os meus colegas de trabalho, me obrigando a falar alemão, tendo muito mais vontade. Agora eu tenho estudado em casa alemão com muito mais vontade. Eu quero que isso sirva de inspiração. Não deixe que as suas outras experiências ou a sua história de vida faça com que você se engane, porque é claro, quanto mais velho a gente fica, mais experiente, mais maduro, isso é tudo positivo, mas a parte do achar que sabe de tudo, isso é muito negativo. Meu marido, ele me ensina muito, porque ele é muito assim, ele é muito do time, você não sabe até você perguntar. Ele me inspira muito a ser uma pessoa melhor nisso, a não ter medo, sabe? Então, faça isso por você, tenha esse pequeno ato de coragem, pense hoje, depois de assistir o meu vídeo, o que eu tô protelando? Eu tô protelando porque eu tô com medo de já falhar, mas eu não sei se eu vou falhar. Ó, das 5 confeitarias que eu fui, eu tava certa em 4, porque 4 não me deram a oportunidade, mas uma deu, e uma me provou que eu não tava certa. Ela deu a oportunidade e ela tá me mostrando o quanto ter coragem vale a pena. Então, às vezes, não vai dar certo na primeira nem na segunda, mas você vai descobrir, você vai descobrir que vale muito mais a pena tentar, muito mais a pena. Eu espero que isso te dê coragem para recomeçar, para dar o primeiro passo, porque depois você aprende o resto, sabe? A mesma na sexta-feira, que foi o dia do meu teste, e ela disse, pode voltar na terça? Eu ainda estava com muito medo, porque eu pensei, eu vou voltar na terça e vou continuar com esse meu alemão ruim, eu vou continuar perdida nisso, então como que eu vou fazer? Mesmo depois do sim, a gente ainda segue um pouco perdido, e o segredo é a gente não se atropelar, sabe? É um desafio por vez. Agora eu tenho ido trabalhar e eu penso assim, hoje eu vou dar meu melhor, hoje eu vou vencer o quê? Eu tenho que entender isso, tenho que entender aquilo. Na última vez deu tanto movimento lá que eu até atendi duas pessoas. Nossa, quando que eu achei que eu ia fazer isso, sabe? Com o meu alemão meio ruim. E agora eu virei atração no café. Essa é a Camila, ela é do Brasil, ela é nova, ela ainda está estudando alemão. E aí as pessoas, né, os senhorzinhos, as senhorinhas, ficam super... tentam falar comigo em espanhol, né? Aí eu falo que é português, mas enfim...
é muito legal. Se dê a oportunidade da vida te provar que você merece as chances que você sonha, sabe? Se a gente sonha que é possível, é porque é possível. Eu sempre quis trabalhar numa cozinha na Europa. E hoje, depois de muitos anos, eu estou realizando, mas eu precisei de muita coragem e eu quase deixei passar. Se o meu medo me vence, eu não estaria trabalhando hoje. Então, tenha coragem que você vai se surpreender.